No fim de tudo, quando a terra tremer e os livros forem abertos, você vai se lembrar deste momento. Porque este vídeo é um aviso, um clamor antes da sentença final. O tema é simples: você vai morrer e vai prestar contas ao Deus que te vê agora mesmo. Hoje, você acordou como se fosse só mais um dia. Abriu o celular, rolou vídeos, riu de besteiras, ignorou sua alma. Mas o céu não está em silêncio. Há um registro eterno sendo escrito agora, e sua indiferença não vai ser apagada com desculpas. Enquanto você vive como se Deus não existisse, o trono já está montado e o juiz já se levantou. Se algo dentro de você treme com essa verdade, então ouça. Este vídeo não é entretenimento, é uma trombeta para a sua alma. Você foi chamado a acordar, a enfrentar seu pecado, seu orgulho, sua carne. E se ainda há tempo, é porque a graça te persegue até o último segundo, mas ela não vai esperar para sempre. Charles Spurgeon, o pregador que fazia multidões chorarem só com a menção do inferno, disse certa vez: se pecadores forem ao inferno, que vão saltando sobre nossos corpos e com nossas mãos agarradas aos seus tornozelos. Ele pregava como se o céu estivesse prestes a se abrir e o abismo a engolir quem o ouvia. Hoje, suas palavras voltam como um eco do juízo que se aproxima. Neste vídeo, você vai entender por que Spurgeon dizia que as lágrimas da alma valem mais que os gritos do corpo. Vamos descer até as trevas do juízo, olhar nos olhos do inferno e encontrar ali no meio a única esperança que ainda pode te salvar. Ele vive, respira, trabalha, dorme e crê que está em paz. Mas há um tipo de paz que não vem de Deus. Uma paz falsa, como o silêncio antes da explosão, é a calmaria do homem que caminha em direção ao penhasco, com fones nos ouvidos. Hoje em dia, a alma é silenciada com distrações. As telas brilham mais que as estrelas. O prazer fala mais alto que a consciência. E o pecado virou piada. Ele ri no feed, dança nos vídeos curtos, desfila nos slogans publicitários. Seja feliz, dizem, você merece. E o coração, enganoso como sempre, responde: Amém. Charles Spurgeon gritava isso do púlpito. O maior truque do diabo não é fazer você pecar, é fazer você se sentir confortável no pecado. E é esse conforto que endurece, que embriaga, que adormece. Porque um homem que sente dor tem mais chance de se arrepender. Mas o homem que sorri enquanto caminha rumo à condenação, esse já está com os olhos vendados. E você? Quantos domingos ignorados? Quantos toques do Espírito abafados por uma notificação? Quantas vezes a palavra te encontrou e você virou o rosto? Spurgeon também disse: a porta do inferno está à sombra da cruz. Porque até quem escuta a verdade pode se perder. Até quem frequenta templos pode nunca ter conhecido o Cristo vivo. Religião não salva. Versículo no status não salva. Só a quebra. Só o arrependimento real. Só o momento em que a alma grita: eu sou pecador e preciso ser lavado. Mas para isso, primeiro é preciso ver que essa sua paz é mentira. Ver que os dias tranquilos podem ser a anestesia da alma antes do corte final. O inferno não precisa ser anunciado com gritos. Às vezes, ele vem com silêncio, com indiferença, com a vida boa demais para precisar de Deus. E o que Spurgeon faria agora? Se estivesse diante de você, ele choraria, gritaria, suplicaria. Mas talvez, acima de tudo, ele abriria sua Bíblia e diria: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Porque o pior pecado não é matar, é viver como se Deus estivesse morto. Há um tribunal mais antigo que qualquer civilização. Nenhum réu consegue fugir, nenhum advogado pode subornar, nenhum álibi será aceito. Seu nome está registrado e a data está marcada. O dia do juízo não é uma metáfora, é um decreto divino.
Você pode não acreditar, pode rir, pode zombar, pode até ignorar este vídeo, mas isso não muda nada, porque a verdade não depende da sua opinião para continuar sendo verdade. E a verdade é esta: você vai morrer. E depois disso, vem o juízo. Charles Spurgeon pregava isso sem rodeios. Deus não fará perguntas no juízo. Ele fará acusações. Quantas vezes você achou que estava no controle? Fez planos, correu atrás, celebrou pequenas vitórias, mas se esqueceu do essencial. Sua alma não te pertence. Você respira porque Deus ainda permite. Seu coração bate porque o juiz ainda não bateu o martelo. Há um livro sendo escrito com sua história. Pensamentos, palavras, intenções. Não apenas os grandes pecados, mas as omissões silenciosas, os desejos ocultos, os tanto faz espirituais. E quando o céu se abrir e você estiver nu diante da santidade eterna, não haverá argumento, só verdade. A palavra diz: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Spurgeon acrescentava: o pecador não será julgado por ter sido fraco, mas por ter rejeitado a graça que lhe foi oferecida. Pense nisso. Você já foi chamado antes, lá atrás, quando chorou sem entender, quando sentiu que havia algo maior, quando uma música, uma dor, uma perda quase te levaram à rendição, mas você resistiu. Você seguiu em frente como se nada fosse. Deus estava te chamando e você estava ocupado demais. A consciência humana é uma vela que ainda brilha no escuro, mas quanto mais você ignora, mais ela se apaga. E chega uma hora em que o silêncio de Deus não é misericórdia, é julgamento. Não se engane, este vídeo não é só uma reflexão, é uma convocação. Você está indo ao tribunal e este é o último aviso antes da porta se fechar. Spurgeon dizia: se você pudesse ouvir os gritos dos condenados por apenas 1 minuto, jamais voltaria a dormir em paz. Pois, agora você ouviu, e o que vai fazer com isso? Há um momento em que tudo silencia. Nenhum vídeo distrai, nenhuma frase motiva, nenhum elogio preenche. É quando a alma grita, mas ninguém ouve, exceto Deus. Você já sentiu isso? Aquele vazio que surge mesmo depois de uma conquista, aquela angústia inexplicável no meio de uma festa, aquela culpa que insiste em voltar, mesmo depois de você dizer que já superou. Esse é o eco da eternidade dentro de você. É o Espírito te chamando, é o espelho da alma te mostrando que você não é bom, nem justo, nem puro. É duro ouvir isso? Sim, mas Spurgeon diria: a boa nova só faz sentido para quem entende a má notícia. E a má notícia é esta: você é um pecador, perdido, depravado, indigno. E antes que sua carne tente justificar, com palavras bonitas, veja isso, mentiras pequenas, pensamentos sujos, omissões covardes, desejos disfarçados de amor, orgulho travestido de autoestima. Tudo isso é podridão, e o céu é puro demais para permitir o impuro. Spurgeon não suavizava. A natureza do homem é uma fábrica de ídolos. Você idolatra sua imagem, seu prazer, sua razão. E acha que isso é liberdade, quando na verdade é apenas corrente com perfume. Mas há um caminho. E esse caminho começa com arrependimento. Não o arrependimento fingido de frases feitas, mas o choro de quem caiu de joelhos sem argumentos. De quem olha para a cruz e entende: eu merecia estar ali. Arrependimento é quando o orgulho morre, quando o homem forte se vê fraco, quando a máscara cai e a alma sangra, e mesmo assim, Deus se aproxima. Spurgeon pregava para quebrar homens por dentro e depois reconstruí-los na rocha. Ele dizia: Cristo não veio chamar os justos, ele veio buscar os doentes, mas eles precisam admitir que estão doentes. Então pergunto: você consegue admitir? Consegue parar de fugir? Consegue dizer: Senhor, eu pequei e não consigo mais esconder.
porque o inferno está cheio de pessoas que sabiam versículos, mas vazias de arrependimento real. E o céu é a herança de quem tremeu diante da cruz e caiu nos braços da graça. Depois que o orgulho morre, depois que o pecado é confessado, depois que a alma é rasgada pelo arrependimento, vem o vale. Um lugar onde tudo parece escuro, onde você ora e não sente nada. Chora, mas o céu parece calado. Você já esteve lá? Spurgeon conhecia bem esse lugar. Chamava isso de o deserto da fé e dizia: há momentos em que a alma mais santa sente como se Deus tivesse se escondido atrás de uma nuvem negra. É aqui que muitos desistem, acham que Deus os abandonou, que a culpa é grande demais, que o passado os condena para sempre. Mas o vale é onde os verdadeiros filhos são moldados, porque Deus não quer reformar sua vida. Ele quer matá-la e criar uma nova. Toda lágrima que você derrama aqui, Ele vê. Cada palavra engasgada, Ele recolhe. Cada silêncio seu, Ele entende, porque Ele também esteve aqui, na cruz, sozinho, rasgado, esquecido. E ali, em silêncio, Jesus provou a distância de Deus, para que você nunca mais precisasse enfrentá-la sozinho. Spurgeon dizia: quando você não consegue ver a mão de Deus, confie no coração dele. É no vale que você aprende a andar por fé e não por vista, a amar a Deus, mesmo quando tudo dói, a confiar na graça, mesmo quando não sente nada. E o mais poderoso é que Deus está nesse vale, não como um juiz, mas como um pai, chorando com você, esperando que você diga: mesmo em trevas, eu confio. Porque só quem passa pela noite escura sabe o valor da luz da manhã. Você queria uma salvação rápida, uma oração mágica, um alívio instantâneo. Mas Deus quer algo maior. Quer o seu coração quebrado, sincero, rendido. Spurgeon pregava isso. Com lágrimas nos olhos, os que mais choram por seus pecados, mais profundamente experimentarão o amor de Cristo. Então chore, mas não se desespere. Sinta a dor, mas não fuja, porque no vale, Deus está mais perto do que nunca. Você chega ao fim de si mesmo. Nada mais faz sentido. As palavras sumiram. A fé mal respira, e é aí que a cruz aparece. Não uma cruz dourada de colar, não uma ideia religiosa, mas a cruz real, manchada, pesada, ensanguentada, com um homem inocente, pendurado por sua culpa. Spurgeon dizia: a cruz é o ponto onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram. E ambos cravaram seus olhos em você. Você olha e sente vergonha, porque todo o pecado que você achava leve custou cada gota de sangue naquela madeira. Não foram os romanos que pregaram Jesus. Foi o seu orgulho, sua mentira, seu prazer, seu silêncio. E mesmo assim, ele não desceu, ele não fugiu. Ele te viu ali, nesse momento, e permaneceu. A cruz não é um símbolo bonito, é um altar de sacrifício. É onde Deus gritou: está consumado. E o véu foi rasgado, e o inferno tremeu, e o caminho foi aberto. Você não precisa mais carregar culpa, não precisa se punir, não precisa tentar merecer perdão. O sangue já foi derramado, e ele ainda grita, mais alto que seus pecados. Grita que há esperança. Grita que você é amado, não porque merece, mas porque a cruz decidiu assim. Spurgeon também dizia: o maior consolo do crente não está em si mesmo, mas no fato de que Cristo morreu por ele. É isso que muda tudo. Você não precisa vencer para ser aceito. Você precisa crer. Crer que Jesus tomou seu lugar. Crer que o juízo caiu sobre ele, para que a graça caísse sobre você. E se isso não quebrar você, nada mais quebrará. Porque esta é a maior verdade do universo. Um inocente morreu por você, e ainda hoje ele estende as mãos dizendo: vem, está feito. Você pode recomeçar, não com força própria, mas com a vida dele dentro de você. Você achava que o pior já tinha passado, que depois do arrependimento, da cruz, do perdão, viria só paz. Mas não, é agora que começa a guerra,
porque você nasceu de novo. E toda nova vida vem cercada de inimigos antigos. Spurgeon dizia: a carne não foi regenerada. Ela foi apenas acorrentada e vive tentando se soltar. Seu velho eu ainda vive aí dentro, murmurando, tentando, sabotando, e o mundo à sua volta aplaude cada queda. A batalha espiritual não é filme, é real, é silenciosa, é quando você está sozinho no quarto e ouve aquele pensamento antigo. É quando a oração parece seca, a fé parece fraca e os desejos gritam mais alto que a razão. Mas é aí que você luta, e não luta sozinho. O Espírito Santo não é apenas um conforto, é uma espada. É ele quem te lembra: você foi comprado. Você não pertence mais a si mesmo. Spurgeon pregava isso com fervor. A santidade não é uma sugestão, é o sinal de quem realmente foi salvo. Porque salvação sem transformação é ilusão. Não basta levantar a mão num culto. Não. Basta dizer amém e seguir como antes. A cruz que te salvou agora exige sua entrega diária. Morrer para o ego. Dizer não quando tudo em você grita sim. Fechar os olhos quando o pecado estiver escancarado. E sabe o mais belo? Cada pequena vitória, cada resistência à carne, cada passo em direção à obediência é a prova de que Cristo vive em você. Spurgeon dizia: o crente é um campo de batalha ambulante, mas mesmo fraco, ele está do lado vencedor. Você vai cair às vezes, vai errar, vai tropeçar, mas não desista. Porque a luta é o sinal de que a graça ainda te habita. Os mortos espirituais não lutam. Só quem está vivo sente a dor da guerra. Então levante-se, ore mesmo sem vontade, leia mesmo sem ânimo, louve mesmo em lágrimas, porque isso é fé, crer, obedecer e seguir, mesmo em meio à batalha. O tempo passou. Dias pareceram longos, mas foram fumaça. O que era urgente, agora parece tolo. O que era motivo de orgulho, agora é pó. Chegou o dia, o céu não mais silencia. Trombetas ecoam, os céus se rasgam, os mortos se levantam, e você está diante dele. Não há mais distrações, não há máscaras, não há desculpas, só você e Deus. O trono está cercado de glória. Milhões de anjos se calam, e aquele que morreu por você agora julga as nações com olhos de fogo. E nesse momento, nesse instante entre o tudo e o nada, você vai se lembrar deste vídeo. Vai se lembrar que alguém te avisou, que você foi chamado, que a cruz te foi oferecida e que você teve uma escolha. Spurgeon dizia: todo joelho se dobrará, mas para alguns será o início da eternidade e para outros o fim da esperança. Você quer ouvir "Vinde, bendito do meu Pai", ou quer chorar ao som de "Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci"? Essa decisão não será feita no céu, ela está sendo feita agora. Por isso, não endureça o coração. Não trate esta mensagem como mais um vídeo, ela é uma convocação eterna. Você foi chamado para ser mais do que um escravo do mundo. Foi chamado para ser príncipe. Mas só os que se dobram diante da cruz reinarão com Cristo na glória. Se essa mensagem tocou sua alma, se você ouviu o chamado, então não volte ao silêncio. Inscreva-se no canal, A Escola do Príncipe. Aqui, cada vídeo é uma batalha espiritual. Cada palavra é espada. Cada tema é pensado para acordar a alma e preparar o coração para o dia final. Comente abaixo o que Deus falou com você neste vídeo. Seu comentário pode despertar outros. Você não está sozinho nessa jornada. E compartilhe este vídeo. Talvez seja o grito que alguém precisa ouvir antes que seja tarde. O céu está observando. Cada passo que você dá em direção à cruz será lembrado no dia do juízo.